Pronto, já estamos gravando a nossa aula, tá? Então, beleza. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos aí para mais uma aula. E, galerinha, o esquema é o seguinte. Vamos retomar exatamente de onde nós havíamos parado na nossa última aula, beleza? Na nossa última aula, nós havíamos parado em função afim, mais especificamente desse ponto aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Beleza? Exatamente aí foi onde nós havíamos parado e aí nós iríamos para os exemplos, né? A gente estava indo aí para os exemplos em que a gente tinha comentado já alguns aspectos a respeito da função afim, tá? Vamos então adiante ao exemplo que nós tínhamos então, nós iríamos continuar. Então, partindo exatamente daí, nesse exemplo nós temos o seguinte, aí eu vou explicar qual é a finalidade, qual é o objetivo do exemplo, beleza? Então, olha só, veja os gráficos das funções y igual a x, y igual a 2x e y igual a x sobre 2, beleza? Então, nós temos três funções. Nós vamos esboçar os gráficos das três funções nesse mesmo plano cartesiano. Qual a finalidade desse exemplo? A finalidade desse exemplo é que a gente possa verificar, preste atenção aí, tá? Vamos analisar cada uma das funções calmamente. Primeira coisa, todas elas, tá, apresentam b igual a 0. Observem isso aí, ó. Nessa daqui o b é igual a 0, nessa daqui o b também é igual a 0 e nessa daqui o b também é igual a 0. Ou seja, todas as três são funções lineares, tá? Então, o que a gente está analisando aqui não é pelo que o b é responsável, mas sim pelo que o a é responsável. Olha só, o a aqui vale 1, o a aqui vale 2 e o a aqui vale 1 sobre 2, tá? Lembra, se está x sobre 2, então isso é a mesma coisa aqui, meio vezes x, ou seja, coeficiente 1 sobre 2. Nesse caso aí, então, a gente está analisando justamente o quê? Qual é o papel do a, que é justamente o coeficiente angular ou taxa de variação, tá? Na função afim. O que é que ele provoca no gráfico? Não é isso? É isso que a gente vai analisar agora. E o que a gente vai verificar é o seguinte, gente, já vamos logo direto. Quanto maior o valor absoluto de a, mais inclinada é a reta. Então, nós podemos esperar que esse primeiro gráfico de y igual a x tenha um tipo de inclinação, um nível de inclinação. Tá? Só um minutinho, tem alguém aí vazando o áudio aí. Então, olha só. Aqui, ó, o a vale 1, beleza? Aqui, o a vale 2. Portanto, aqui a inclinação vai ser maior. E aqui, 1 sobre 2, aqui vai ser a menor inclinação de todas. Vale salientar que, em todos esses casos, dessa nossa função, o a é maior do que 0. Isso deve ser observado. Ou seja, Faz tempo as que retas... começou? Peraí, como é? Faz tempo que começou? Não, faz não. Peraí, um de cada vez. Beleza, então. Vamos adiante, então. Olha só. Portanto, então, a maior do que 0. Então, todas elas serão crescentes. Beleza? Vamos lá, então. Está aqui, então, o gráfico da função y igual a x. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, y igual a x, gráfico dessa função. Observe que cada valor que você atribui a x, você encontra o mesmo valor correspondente para y. Quando x for igual a 1, y é igual a 1. Quando x for igual a 2, y é igual a 2. Quando x for igual a 3, y é igual a 3. E assim, sucessivamente, obedecendo a lei que define essa função. Isso falando de maneira algébrica. Ainda de maneira algébrica, esse tipo de função recebe, inclusive, uma nomenclatura especial, tá? É uma função afim, e, além disso, é uma função linear, e que, além disso, mais específica ainda, apenas essa função pode ser chamada também de função identidade, tá? Função identidade. Y igual a x é chamada de função identidade, por quê? Identidade na matemática a gente entende como sendo o quê? Algo sendo idêntico a. Então, nesse caso, os valores de y, né, e de x serão idênticos, algebricamente falando, fazendo com que, então, essa função seja uma função identidade, tá? Deixa eu só fazer algumas... Deixa eu só fazer aqui algumas colocações, tá? Gente, só uma coisa que acabou de acontecer agora. Eu preciso, mais uma vez, né, estar falando. Eu preciso agora estar falando a respeito disso, tá? Até
para que vocês possam compreender que isso já aconteceu essa semana em outras aulas de outros professores e aqui acabou de acontecer na minha, eu preciso pontuar. Isso é muito chato, tá? Tá fazendo esse tipo de anotação aqui no quadro, tá? Durante a explicação. Se o aluno aí tentar fazer novamente, ele não vai conseguir, certo? Até porque eu desabilitei a função, eu achava que não era necessário fazer isso aqui, mas foi necessário. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, eu tenho como verificar quem está fazendo esse tipo de anotação, tá? Então fica aí o recado para quem fez a anotação. Vou repassar aí para Cristóvão para que seja chamado então sua atenção. Beleza? Vamos lá então. Voltando então para a nossa apresentação. Então aqui nós temos y igual a 2x. Observem que, como foi visto, o coeficiente angular aqui, ó, 2, é maior do que o da função anterior. Então, nesse caso aqui, tá? Nós temos um nível de inclinação e na outra nós temos uma inclinação maior. Então, y igual a 2x, beleza? Já na função y igual a x sobre 2, tá? Nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui o coeficiente angular como sendo igual a 1 sobre 2, portanto, essa função aqui vai ter um nível de inclinação menor. E aí, ó, observamos então um nível de inclinação menor do que nas outras três funções. Portanto, esse coeficiente angular não é chamado de coeficiente angular à toa. Ele serve justamente para que a gente possa fazer com que, observar, tá, o nível de inclinação delas. Não é chamado à toa. Então, quanto maior o valor absoluto do coeficiente angular, maior a inclinação da reta. Vale lembrar que nesse caso aqui, então, tá? O A é maior do que zero, é positivo, beleza? Então, nesse caso aqui, A maior do que zero, positivo, todas são crescentes, quanto maior o valor absoluto, mais inclinada. Joia? Vamos, então, para a próxima página. Deixa eu só dar um. Vamos lá, então. Próximo exemplo. Nesse exemplo aqui agora, o que é que nós temos? Temos, então, o seguinte. Deixa eu só organizar uma coisinha aqui. Tá, gente? Só um minutinho. Pronto. Beleza. Então, olha só. Voltando, então, para cá. Deixa eu só voltar aqui para a navegação. Tá. Vamos lá, então. Só um minutinho, tá, jovens? Vamos lá, então, voltando. Veja o gráfico das funções y igual a menos x, e y igual a menos 2x, e y igual a menos x sobre 2. Em que? Então, nós temos aqui o plano cartesiano, tá? E, mais uma vez, a gente vai observar os gráficos dessas funções. Qual é a diferença desse exemplo em relação ao anterior? A diferença é essa daqui, ó. É que, nesse caso, o A é menor do que zero. Então, a gente vai ver as interações semelhantes ao exemplo anterior, só que, nesse caso, com os gráficos decrescentes. Então, aqui a gente consegue observar, por exemplo, ó, que o A é negativo, o A é negativo e o A é negativo. O que é que acontece? Quando eu falei sobre valor absoluto, tá? Quando eu falo sobre valor absoluto, gente, é o seguinte. Valor absoluto é sem levar em consideração se é positivo ou se é negativo, tá? Então, por exemplo, aqui, o coeficiente A vale menos 1, mas o seu valor absoluto é 1. Ou seja, se eu não levar em consideração esse sinal negativo, é 1 esse coeficiente. Aqui, o coeficiente A é menos 2, beleza. Mas o seu valor absoluto é 2, ou seja, sem levar em consideração o sinal. Aqui, menos 1 sobre 2 é o valor de A, mas o seu valor absoluto é 1 sobre 2. Quando eu falo valor absoluto, eu falo valor modular, tá? E observe que, quando eu digo quanto maior o valor absoluto, maior a inclinação da reta. Então, por que eu não levo em consideração o sinal? Porque o sinal na função afim só vai determinar se é crescente ou se é decrescente, e só. Tá? Apenas por isso é que vai ser responsável. Tá? O valor absoluto é quem vai determinar o nível de inclinação. Vamos ver então? Portanto, y igual a menos x vai ser decrescente, porém vai ter um nível de inclinação. Y igual a menos 2x vai ser a mais inclinada de forma decrescente. E y igual a menos x sobre 2 vai ser a menos inclinada também de forma decrescente. Lembrando que é decrescente porque a gente faz a análise aqui da esquerda para a direita. Tá? Toda análise é feita da esquerda para a direita e o sentido crescente da função é de baixo para cima, fazendo com que de cima para baixo seja decrescente. Vamos lá então. Olha só.
Tá aí y igual a menos x, tá? Então, nesse caso aqui, y igual a menos x, tá? A gente consegue observar aqui o gráfico dessa função decrescente. Beleza. Vamos agora para y igual a menos 2x. Observem que decrescente, tá? Analisando da esquerda para a direita, você está descendo a ladeira, né? E aí, nesse caso aqui, ó, o que é que acontece? Negativa, né? E mais inclinada, tá? Essa daqui, que é a última que vai aparecer, vai ser a menos inclinada. Olha só. E aí, nesse caso, y igual a menos x sobre 2 acaba sendo, então, a função que apresenta o gráfico menos inclinado, como a gente já havia previsto aí, tá? Anteriormente. Vamos lá, então. Conclusão a respeito disso, né? A partir do gráfico da função linear y igual a x, podemos obter os gráficos de todas as funções afins. Y igual a x mais b. Deslocamos o gráfico da função y igual a x para cima ou para baixo, de acordo com o valor da constante b. Essa afirmação aqui, ela é a seguinte. Esse coeficiente b, a gente costuma chamar na linguagem das funções, né, quando a gente chama o a de taxa de variação, o b a gente chama de termo constante ou termo independente. Quando a gente chama, adequando a linguagem da geometria analítica, né, a gente chama o m, no caso de coeficiente angular, o a de coeficiente angular, e o b de coeficiente linear. Aqui, a gente tem uma outra possibilidade, que é justamente o quê? Partindo da função y igual a x, esse b a gente pode chamá-lo de coeficiente de deslocamento. Por quê? Porque ele pega as funções lineares e desloca elas para cima ou para baixo, de acordo com o valor de b. Se b for positivo, desloca para cima. Quantas unidades forem o valor de b. Se for negativo, desloca para baixo, quantas sejam as unidades negativas de b. Por isso que também é chamado de coeficiente de translação da função, tá? Vamos então aqui agora, para poder endossar isso que eu acabei de falar, ver os gráficos das funções. Então, olha só. Veja o gráfico das funções y igual a x. Então, aqui nós temos uma função linear, tá? Em que o a é igual a 1 e b é igual a 0. Aqui nós temos y igual a x mais 2. Aí aqui você já tem o quê? O a como sendo exatamente o mesmo coeficiente dessa função aqui, porém agora a gente está acrescentando aqui o 2, ó, tá? Então esse 2 é um deslocamento que vai ser provocado nessa função 2 unidades para cima. E y igual a x menos 3. Nesse caso aqui, observem que o a também é 1, aqui o a é 1, a é 1, a é 1. Portanto, nós não teremos diferenças no nível de inclinação dessas retas, porém, essa reta aqui é a mesma y igual a x, sendo que deslocado 2 unidades para cima, e essa daqui vai ser a mesma y igual a x, deslocada 3 unidades para baixo, tá? Vamos lá, então. Partindo, então, do princípio de que todas elas apresentam o a maior do que 0, ou seja, todas elas serão crescentes, então está aqui y igual a x. Exatamente como há 2 exemplos atrás a gente identificou essa função crescente, linear, né, passando exatamente pela origem do sistema de coordenadas cartesianas. Na hora que eu tiver de esboçar y igual a x mais 2, vai ser a mesma função, ou seja, vai ser uma reta paralela a ela, não vou dizer a mesma função, mas vai ter a mesma inclinação, vai ser paralela a ela, porém deslocada 2 unidades para cima. Então, se aqui passa no 0, já que o b é igual a 0, aqui vai passar onde? No 2, tá? Vai tocar o eixo y aqui no 2, justamente porque vai deslocar 2 unidades para cima. 1, 2. Vamos ver então? Olha só. Y igual a x mais 2. Então, deslocou por completo 2 unidades para cima, tá? E y igual a x menos 3. Então, nesse caso aqui, vai deslocar 3 unidades, partindo, obviamente, da função linear para baixo. Então, 1, 2, 3. Então, vai tocar o eixo y exatamente aqui. Vamos ver? Tá aí, ó. Y igual a x menos 3. Observem que todas são paralelas, né? Mesma inclinação, pois apresentam o mesmo valor de coeficiente angular. Apresentando, então, o mesmo coeficiente angular, apresenta, então, a mesma inclinação. Beleza? Vamos, então, adiante. Vamos ver a mesma situação, só que agora com uma função que seja decrescente. Beleza? Olha só. A menor do que 0. Nesse caso, teremos aí um gráfico de função
decrescente. Coeficiente A, menos 2, menos 2, menos 2, nas três funções. O que está alterando aí é justamente o quê? O coeficiente B. Aqui vale 0, aqui vale menos 3 e aqui vale 4. Portanto, essa primeira função aqui, o seu gráfico vai ser decrescente, passando exatamente pela origem. Esse aqui vai estar 3 unidades abaixo. Então, 1, 2, 3. Vai passar aqui pelo menos 3. Tá? E essa última vai estar 4 unidades acima, passando então aqui pelo 4. Vamos ver então? Gráfico das funções aí, ó. Y igual a menos 2x, passou exatamente pela origem, pois é uma função linear, decrescente, coeficiente angular menos 2. As outras serão paralelas, pois apresentam o mesmo coeficiente angular, apenas apresentando um diferente deslocamento. A gente começou aqui logo pela terceira aqui, ó. Então, y igual a menos 2x mais 4. Observem que é paralela a y igual a menos 2x, só que deslocando 4 unidades para cima. Passando aqui, então. Beleza? E, logo aqui em seguida, y igual a menos 2x menos 3. Passando abaixo de y igual a menos 2x, 3 unidades abaixo. Afinal de contas, o seu coeficiente linear é igual a menos 3, ou o coeficiente de deslocamento é igual a menos 3, deslocando então o gráfico 3 unidades para baixo. Beleza? Vamos lá então. Indo adiante. A análise das duas últimas figuras nos sugere um caso geral em relação a todas as funções afins do tipo y igual a f de x, que é igual a x mais b. Vale lembrar mais uma vez que y igual a f de x, que é igual a x mais b, tá? Y e f de x são exatamente a mesma coisa, tá? Que relação existe entre o coeficiente b e o ponto onde cada reta corta o eixo y? Tá aqui a resposta. B é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Ou seja, a reta intercepta o eixo y no ponto de coordenada 0b. Ou seja, o B indica o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Porque é exatamente quando toca o eixo y que você tem o x igual a 0, cancelando então o coeficiente angular, restando apenas o B como sendo termo constante. Portanto, se liga nisso aí. Análise de coeficientes. A, coeficiente angular, determina a inclinação da reta. Quando A é maior do que 0, nós temos uma reta crescente. Pode ser chamada de coeficiente angular ou de taxa de variação. Coeficiente angular associado à geometria analítica. Taxa de variação mais adequada à linguagem do estudo aí das funções. B, também chamado de coeficiente linear, termo constante, ou então termo independente. Podemos chamá-lo também ainda graficamente de coeficiente de deslocamento da função. O que é que o B é responsável? O B é responsável por determinar o ponto em que a reta intercepta o eixo y. E quando isso ocorrer, nós teremos x igual a 0, como é bem observado aqui, tá? Ó. X igual a 0. Beleza? Vamos adiante, então. Vamos construir, então, o gráfico da função y igual a 2x mais 3, beleza? Seguindo exatamente o passo a passo que a gente sempre soube aí como fazer, tá? Nesse caso, o que é que a gente pode concluir previamente, mesmo sem ver o gráfico da função? E essa é a parte interessante que eu quero chamar a atenção até aqui. É o seguinte, nesse caso aqui, y igual a 2x mais 3. De cara, nós já podemos analisar que essa é uma função crescente, ou será uma função crescente, pois, o gráfico, né? Pois o coeficiente angular ou taxa de variação é 2, positivo, tá? E aqui nós temos o seguinte, temos o B como sendo igual a 3. Isso aqui me indica o ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y. Então ele vai passar exatamente por aqui, ó. Vai ser crescente e vai cortar o eixo Y exatamente aqui no 3. Vamos lá então? Fazendo então aí o seguinte, ó. Olha só. Aquele quadrinho de valores, onde a gente atribui valores a x e encontra valores para y. Atribuindo, então, apenas 0 e 1, teremos, quando x for igual a 0, y vai ser igual a 2 vezes x. Mas quem é x? 0 mais 3. 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Formando, então, um par ordenado. Ó. X igual a 0, y igual a 3. Então, está aqui o ponto no plano cartesiano. X igual a 0, y igual a 3. Beleza. E quando x for igual a 1? Nós teremos, então, y igual a 2 vezes x. Mas quem é x? 1
mais 3, beleza? 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, aqui nós formamos outro par ordenado, em que x é igual a 1 e y é igual a 5, beleza? Vamos encontrá-lo, então, lá no plano cartesiano. Olha só, quando x for igual a 1, y vai ser igual a 5, beleza? Olha lá. Tá lá, então, o ponto aqui, ó. X igual a 1, y igual a 5. Quer construir o gráfico? É só ligar os pontos. Olha só. Temos, então, aí a reta y igual a 2x mais 3. Beleza? Vamos, então, adiante. Temos, então, aí agora outro gráfico para construir, tá? Construir o gráfico da função y igual a menos 2x menos 2. Nesse caso aqui, então, tá? O que é que a gente pode analisar? Essa será uma função que vai ter um gráfico decrescente, olha só, menos 2, tá? Então será decrescente. E aqui nós temos o termo constante, ou coeficiente linear, como ser igual a menos 2. Ele me indica o ponto em que essa reta vai interceptar o eixo y. Então vai interceptar exatamente aqui, ó, no menos 2, tá? Ela será decrescente e vai passar exatamente aqui no menos 2, beleza? Vamos lá, então, atribuindo alguns valores aí na nossa tabela. Atribuímos, então, 0 e 1 exatamente do mesmo jeito. Vamos, então, encontrar os valores de y. Quando x for igual a 0, nós teremos y igual a menos 2 vezes x, mas quem é x? 0, tá? Menos 2. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 2, menos 2. Dúvidas até aí? Beleza? Vamos adiante, então. Quando x for igual a 1, aí nós teremos aqui, ó, y igual a menos 2 vezes x. Quanto é que vale x? 1. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 que multiplica menos 1 dá menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Formamos, então, os dois pares ordenados. X igual a 0, y igual a menos 2. E o outro par ordenado, x igual a 1, y igual a menos 4. Vamos lá, então, encontrar esses pontos. Quando x for igual a 0, y vai ser igual a menos 2. Vai estar aqui esse ponto. Ó, x igual a 0, y igual a menos 2. Olha lá. Está lá o ponto. Beleza? Vamos para o próximo. Quando x for igual a 1, y será igual a menos 4. Então, quando x for igual a 1, y vai ser igual a menos 4. Então, o ponto vai estar aqui. Vamos ver, então. É só. Quando x for igual a 1, y igual a menos 4, está aqui o nosso segundo ponto. Quer fazer o gráfico? Basta ligar os pontos, olha só. E aí você tem uma reta decrescente, tá? Que intercepta o eixo y exatamente no menos 2. Beleza? Dúvidas até aí, jovens? Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Tá tranquilo? É coisa, manda no chat, tá? Se tiverem aí alguma pergunta para fazer. Portanto, vamos adiante. Vamos lá. Olha só. 2 pontos determinam uma reta, tá? Por isso, se conhecermos 2 de seus pontos, podemos obter a função afim que ela representa. Ou seja, podemos obter os coeficientes a e b da função. Vamos, então, dissecar isso aí que ele está dizendo, tá? Primeiro, 2 pontos determinam a reta. Vocês já estão na terceira série. No ano passado, vocês estudaram aí com o professor Paulo Rogério, tá? No conteúdo visto aí com ele, geometria espacial, né? Também conhecido como geometria euclidiana. Na parte de geometria espacial de posição, mais especificamente, o início desse conteúdo, ele trabalha os postulados, tá? Então, nós temos postulados iniciais, que são justamente o quê? As regras básicas para que a geometria espacial, né, venha a ser estudada. A geometria espacial de posição, ela vai trabalhar justamente os conceitos mais básicos e primitivos, muitos deles apenas baseados em observações. E aí existe uma série de postulados, entre eles os postulados de determinação. Esse aí, por exemplo, é um deles. Esse é um postulado de determinação euclidiano que diz o seguinte, que 2 pontos determinam uma reta. Fato isso aí. Se você pegar 2 pontos e ligar eles, a distância mais curta entre 2 pontos é uma reta, tá? Então, 2 pontos são suficientes para determinar uma única reta. Ah, professor, então um ponto não é suficiente, não passa uma reta por ali, não? Aí entra um outro postulado também da geometria espacial de posição que diz o seguinte, por um ponto podem passar infinitas retas, né? Então, você tem infinitas retas passando por aquele mesmo ponto. Então, um ponto não é suficiente para determinar uma reta. Agora, 2 pontos, sim. Por quê?
Porque 2 pontos passam uma reta, mas podem passar infinitas retas. Podem passar infinitas retas exatamente nesses 2 pontos, tá? Nesse caso aí, são retas o quê? Paralelas e coincidentes à reta que você tem. Então, nós podemos considerar, tá, como sendo uma única reta. Tá? Na geometria espacial de posição, 2 retas paralelas coincidentes são entendidas como sendo as mesmas retas. Tá? Na geometria analítica é que a gente tem um outro entendimento por conta de um outro suporte algébrico. Mas, pela geometria espacial, 2 pontos determinam uma única reta. Tá? Por isso, se conhecermos 2 de seus pontos, podemos obter a função afim que ela representa. Por que isso? Porque o gráfico de uma função afim, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Se o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, basta eu ter 2 pontos para que eu possa identificar a função que ela determina. Existem questões, sim, que trabalham isso aí, tá, no Enem. Bastante, inclusive, a questão que a gente vai resolver, tá, sobre isso aqui que a gente está comentando, é uma questão que tem um nível de contextualização. Não é uma questão de Enem, mas é uma questão que tem um nível de contextualização que facilmente pode ser aplicada ao Enem. Não é uma questão de múltipla escolha, mas pode-se criar uma questão de múltipla escolha baseada nisso aí, tá? Ou seja, podemos obter os coeficientes A e B da função. Por que obter os coeficientes A e B da função? Ora, o que me distingue uma função afim de outra não é o valor de x ou de y, porque x e y são variáveis, tá? O que me distingue 2 funções afins, por exemplo, uma da outra, é justamente a diferença entre seus coeficientes angulares e lineares, né? Quando você muda o coeficiente angular, você muda a função. Quando você muda o coeficiente linear, você também muda a função. Se você mudar as 2 coisas, você mudou completamente a função, tá? Então, uma função afim, ela usa como base para a sua determinação justamente os coeficientes A e B. Elas é quem vão dar uma identidade, digamos assim, elas é quem vão dar cara a cada uma dessas funções, porque nós devemos levar em consideração, mais uma vez, que x e y são apenas variáveis. A e B é quem vão determinar. Por exemplo, se o A é maior do que 0, se o A é positivo, a função é crescente, né? Se o A é menor do que 0, se o A é negativo, é decrescente. Então, o simples fato de ser positivo ou negativo já altera isso aí. O B é responsável por determinar em que ponto interceptamos o eixo Y. Então, já é um outro tipo de abordagem. Então, A e B é quem vão provocar as mudanças nessa nossa função, beleza? Deixa eu, então, perguntar aqui, abrir espaço para que vocês possam fazer aí, né, algumas perguntas, se quiserem fazer, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está com alguma dúvida até aí? Beleza? Pelo jeito está tranquilo, né? Quem pelo jeito tiver aqui no chat, se alguém colocou alguma coisa, não. Beleza? Mais alguma dúvida até aí, jovens? Não? Beleza, então. Então vamos voltar para lá. Por quê? Porque nessa volta eu vou dar uma prévia do que vai acontecer na nossa próxima aula. Beleza? Vamos lá, então. Voltando, então, para a projeção. Tá? Então, olha só. Beleza, projetado aí, então. Temos, então, a seguinte situação. A situação é a seguinte. Olha só. A semirreta da figura mostra a despesa mensal Y em milhares de reais de uma empresa para produzir X toneladas por mês, né? Então, nós temos aqui, ó, o gráfico com a despesa em milhares de reais e a produção T em toneladas, né, dessa empresa. Observem que a produção está sendo associada ao eixo X. Observem que a despesa está sendo associada ao eixo Y. Portanto, ele aqui já estabelece a relação de dependência e independência entre as 2 variáveis, em que a despesa depende da produção. Quanto mais você produz, maior é a despesa. Beleza? Então, produziu mais, despesas maiores. Então, a despesa depende da produção. Portanto, a despesa vai ser associada a Y e a produção vai acabar sendo associada a X. Joia? E aqui nós temos aqui o gráfico, tá? Dessa função aí dessa empresa. Beleza? Aí vem as perguntas. Letra A. Escrever Y em função de X. Letra B. Obter a despesa na produção de 76 toneladas. E letra C. Obter o número de toneladas produzidas para uma despesa de 93 mil reais. Beleza? Então, olha só. Esse exemplo aqui, tá? Deixa eu só adiantar aqui um pouco. Por quê? Porque esses exemplos aqui, que eu já vou aqui adiantando para vocês, tá? Nós vamos, então, resolver na nossa próxima aula, tá?
Então, isso aqui a gente vai resolver na nossa próxima aula, até porque leva algum tempo. Esses exemplos aqui já são com cara de exercício, em que a gente vai fazer juntos, tá? Queremos fazer então aí. Deixa eu abrir mais um espaço aqui para o pessoal aí que tem. Então, deixa eu só retomar aqui exatamente onde nós vamos parar na nossa próxima aula, tá? Então, ó, nós vamos parar, vamos parar por hoje por aqui. E na próxima aula iniciaremos exatamente desse ponto aqui. Beleza? Gente, dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer, fiquem à vontade aí, até o presente momento. E aí, beleza? Tranquilo até aí? Em função do silêncio, então, vou levar em consideração, então, como que não temos mais dúvidas.